Link News de volta, momento para a gente falar de saúde aqui no Link News. O tema do Link Saúde de hoje é a hipertensão arterial, a famosa pressão alta, e essa condição afeta mais de 30 milhões de brasileiros. Para responder às dúvidas sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o Dr. Malebranche Carneiro Cunha Neto, do Hospital Moriá. Boa noite, doutor. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Link News. Boa noite, Viviane. Vamos aqui às participações dos telespectadores. A primeira pergunta é do André Luiz Lima, de Natal, que ele fez a seguinte pergunta: hipertensão pode levar ao diabetes? Na verdade, não. Esse é um tema muito importante, hipertensão. Diabetes é outro tema também muito importante. A hipertensão não costuma levar a diabetes. Hipertensão é uma doença, diabetes é outra. Mas elas costumam geneticamente virem de uma mensagem múltipla, muito parecida. A gente chama isso de herança poligênica. Então, existem várias doenças que se juntam para agredir a mesma pessoa. Isso é muito ruim, porque na hora que você tem uma doença e outra, às vezes elas não se somam, elas se multiplicam. Vamos então para a próxima, doutor. Agora a mensagem vem lá do Evanildo, de Fortaleza, no Ceará. Ele diz: como eu sei se eu estou com a pressão alta ou normal? Eu quero aproveitar para pegar o gancho dele, porque tem muita gente que sofre daquele sintoma de viu um médico, a pressão sobe na hora de medir, né, doutor? Assim, para a gente medir, saber se a pessoa tem pressão alta ou não, pelo amor de Deus, não vão atrás dos sintomas somente. A pessoa pode ter pressão alta e ter alguns sintomas, como uma dor de cabeça, principalmente em nuca. A pessoa pode ter vertigens, tonturas. A pessoa pode ter opressão precordial, isso é um sintoma de pressão alta. Mas a grande maioria dos pacientes que têm pressão alta não sentem absolutamente nada. E essa é uma doença muito grave, mata muita gente, coopera para a morte de outras doenças. Então, não esperem que você tenha um sintoma para procurar um médico. A pressão arterial ela tem que ser medida, para vocês terem uma ideia, em crianças a partir de 3 anos de idade, né, com certa regularidade. Mas só para pegar o gancho, quem tem que fazer aquele exercício não, usar aquele aparelho para medir o dia inteiro e aí fazer isso repetidamente, de 6 em 6 meses, 1 ano em 1 ano, é isso? A pressão arterial ela varia de acordo com a faixa etária, sexo. Então, pressão alta a gente estabelece em adulto uma pressão em torno de 14 por 9, 140 por 90 milímetros de mercúrio. Essa pressão, a partir daí, a gente já sabe que mata, que traz doenças e que ela tem que ser tratada efetivamente. Isso não significa necessariamente remédio, você pode tratar a hipertensão com medidas de perda de peso, exercícios, dormir bem e retirar sal da comida no máximo que você puder e depois vem os remédios. Aí a outra participação aqui é do Raí Costa, de Campo Belo, Minas Gerais, que ele faz a seguinte pergunta: quem tem pressão alta pode consumir bebida alcoólica? Pode, a resposta é sim, só que assim, sempre com moderação. O álcool, ele tem um efeito até de baixar um pouco a pressão, mas se você consumir o álcool em exagero, você pode ter hipertensão, especialmente você pode piorar um sintoma que a gente chama de apneia do sono, o álcool piora muito isso, e a apneia do sono é uma das causas de pressão arterial elevada. Então, o paciente com embriaguez, ele pode ter relaxamento da musculatura de faringe e isso levar a um aumento da pressão arterial. E tem aqueles petiscos que é sódio puro, aí ajuda. Isso, a resposta foi a bebida. A comida é outro capítulo que tem que ser muito bem controlado em termos de carga de sal que a pessoa come, em termos de contribuição para ganho de peso que a pessoa pode ter. E só retomando do Rodrigo, uma coisa importante é você ter a pressão arterial aferida várias vezes. A pressão arterial medida uma vez pode não significar que você tenha necessariamente aquela pressão reproduzida sempre. A pressão elevada, ela tem que ser comprovada pelo menos em 3 vezes. Desculpa, Gustavo. Imagina, doutor. Vamos agora para o interior de São Paulo, porque a pergunta vem lá de Matão, do Robson. Ele diz: minha pressão está sempre dentro da normalidade, eu posso vir a ter pressão alta? Quais são os sintomas mais comuns? O doutor já deu uma passada sobre isso. E o que leva uma pessoa a desenvolver hipertensão? Qualquer um pode ficar hipertenso. A chance de um de nós termos pressão alta é em torno de 25%. Quer dizer, 1 em cada 4, em algumas estatísticas, 1 em 3 adultos desenvolvem hipertensão um dia.
600 milhões de pessoas no mundo têm hipertensão. É muita gente. Isso pode desenvolver depois da quarta, quinta década de vida, o que geralmente acontece. E um dado muito importante para a gente ficar atento à hipertensão é a questão genética. Se você tem um pai ou uma mãe hipertensa, sua chance de hipertensão aumenta. Se tiver os dois, então, sua chance passa de 50% de você ser hipertenso um dia. Isso pode aparecer de um mês para o outro, de um ano para o outro. Em geral, é uma coisa lenta, insidiosa, mas a pressão tem que ser sempre medida. Mas tem que estar sempre controlando. E no caso das gestantes, tem que redobrar a atenção. Sim. A hipertensão durante a gravidez é outro capítulo da hipertensão, aumenta o risco da mãe e da criança. Então, a pressão arterial durante a gestação, ela tende até a cair. No segundo trimestre, a pressão tende a ser até baixa, né? Algumas até têm alteração de tonturas e tal por causa dessa queda de pressão, mas que em geral não corresponde a uma doença necessariamente. Agora, a hipertensão sim, e muitas vezes assintomática. É interessante isso em hipertensão. O paciente, quando tem uma queda de pressão, às vezes não necessariamente representando uma doença, ele está de saúde muito melhor, e ele termina indo no hospital, sendo socorrido às vezes, e do que uma pessoa que é hipertenso, não sente nada, mas a sua aterosclerose está sendo acelerada por essa hipertensão que está machucando a parede do vaso por dentro. Tem uma pergunta aqui, está perguntando se é verdade que a cafeína altera a pressão arterial. Essa é a pergunta do Raulney de Belo Horizonte. É interessante. A cafeína é uma coisa do bem, não é do mal. A cafeína é muito ruim para o estômago, às vezes, né? E a cafeína pode ser ruim para o sono se tomado muito perto do sono. A cafeína em altas doses pode ser taquicardizante, aumentar a frequência cardíaca, e isso contribui para a pressão arterial elevada, principalmente a pressão máxima. Agora, a cafeína tem que ser vista de uma maneira, às vezes as pessoas tomam muito café para acordar. E as pessoas que tomam muito café para acordar, tomam porque tem, às vezes, um distúrbio do sono, que pode ser, por exemplo, uma apneia que levou à hipertensão. Então, olha que coisa interessante, que o médico tem que ficar muito alerta para isso. O paciente que toma muito café e está hipertenso, ele pode estar hipertenso porque ele tem uma apneia do sono, ele está tentando acordar durante o dia. Então, isso tem que ter muita atenção e muitos médicos deixam passar isso despercebido. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez e pelas explicações. A gente conversou com o doutor Malebranche Carneiro Cunha Neto, do Hospital Moriá, sobre a temida hipertensão arterial. Doutor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço.